temporada aí da Experiência do Lar. Seja muito bem-vinda, viu? Hoje nós vamos bater um papo aí sobre as pequenas atitudes que têm valor na eternidade, gente. Pequenas atitudes que têm valor na eternidade é um tema que o Senhor colocou no meu coração. Por quê? Porque é algo que a gente, né, vislumbra todos os dias, vive todos os dias, mas devido à correria, devido a tantas coisas, a gente não presta atenção nessas pequenas coisas. Olha só, a Ellen está morando agora em Rondônia. Não sabia, Ellen, que o Senhor possa multiplicar aí as bênçãos sobre a sua vida aí nessa nova terra, viu? Que você possa conquistar coisas grandes do Senhor nesse novo território aí. Deus abençoe sua vida. Chegou aqui a nossa convidada hoje, Tatiana Pinto. Tatiana, vamos lá, Tatiana. Traz aí, deixa eu ver se eu consigo te chamar daqui. Gente, aqui. Não sei se chegou aí, Tati. Se não, manda aqui para mim que eu te recebo. Seja bem-vinda. Aê, chegou! Deixa eu melhorar minha câmera aqui. Deixa eu colocar um filtro aqui para melhorar. Pode colocar. Vamos aí aproveitar as ferramentas que a gente tem, né? Aproveitar as ferramentas que a gente tem. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Tatiana, eu tenho um carinho imenso por ela, porque nós nos trabalhamos, vamos pôr assim, né? Trabalhamos juntas aí durante um ano. E é tão maravilhoso, gente, quando nós nos conectamos à mesma frequência, né? O que é essa mesma frequência, a mesma mentalidade? Aquilo que o Senhor entrega para nós, quando a gente acha a nossa turma, é tão bom porque a gente tem a mesma linha de pensamento. E a Tati é uma dessas mulheres, um presente de Deus aí para minha vida. Tati, ó, eu trouxe uma caneta e já peguei o meu caderninho aqui, ó, já tá cheio de anotação, vou colocar do outro lado. Porque eu sei que essa live hoje, ela vai ser tão especial e eu não vou querer deixar passar nada aqui. Só reforçando aqui a Flávia, chegou a Estangela, eu acho que é assim que se fala, não sei. Estângela é uma amiga muito querida. Estângela, desculpa, Estângela, é coisa do Instagram, a gente vai conhecendo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Amadas, pega esse aviãozinho aí, ó, chama as amigas, sabe por quê? Porque a gente vai falar de algo tão tão incrível, que vocês vão falar assim, meu Deus, eu não sabia que o reino de Deus era tão simples assim, né, Tati? Tati, Exatamente. se apresenta aí para nós, querida. Bom, gente, a honra é toda minha de estar aqui, Michele, novamente. Você é um presente de Deus para mim e tem sido um prazer caminhar junto com você, né, nesse processo aí da mentoria, nesse trabalho da mentoria. E meu nome é Tatiana Pinto, como ela acabou de falar. Eu sou mentora do curso Experiência do Lar, né? Sou fruto da Michele, do trabalho da Michele. E trabalho também com uma palestra de dinâmicas de personalidades. Sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos, o Henrique de 22 anos e a Ana Catarina de 7. Faço parte de uma igreja, IDPB Filadélfia, desde quando eu era uma bebê, de colo ainda, cresci nessa igreja. E o Senhor tem aí feito milagres na minha vida e, consequentemente, tem feito através da minha vida também, porque começa em nós, né? O processo todo começa no nosso interior e, consequentemente, no tempo dele, vai, vai fluindo e jorrando pela vida das pessoas ao nosso redor. Perfeito, Tati. A Tati falou uma palavrinha, gente, que eu quero que vocês já guardem isso para a gente já dar início aqui ao bate-papo, né? As coisas começam aqui dentro de nós, né? As grandes mudanças começam dentro de nós. A gente perceber que pequenas atitudes têm valor na eternidade já é essa observação interna. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. A Bíblia ela tem muitos versículos, né,
E um muito interessante que geralmente aí, né, as pessoas só leem ele quando é Santa Ceia, quando diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Gente, não é só na Santa Ceia lá da sua igreja que você deve praticar esse princípio, não. São todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos autoconhecer. E pequenas atitudes que têm valor na eternidade diz exatamente sobre isso aqui que nós vamos falar. É algo que tá aqui no nosso coração, sabe? E que a correria do dia a dia não nos deixa ouvir. Uhum. A preocupação não nos deixa ver o reino de Deus. Não nos deixa ouvir a voz de Deus. E eu trouxe a Tati aqui porque a gente troca as figurinhas aí de pequenas coisas, né, Tati? Que Deus faz na nossa vida. Uma observação simples, e Deus fala assim coisas grandiosas ao nosso coração. E nós estamos aqui, gente, para transbordar isso na vida de vocês. Porque reter, né, Tati, não dá graça, né? Não, a gente vai transbordar essas observações e a ideia, queridos, é que vocês possam praticar isso. E eu lembro, Tati, que eu lembro não, e é uma coisa que eu sempre falo lá na mentoria do lar, que é a tarefinha da observação das pequenas coisas. E é da plantinha, né? Eu sempre falo da plantinha. Observe as plantas vão revelar ali o que Deus está falando. E eu trago para vocês um tema, isso tem tudo a ver, gente, com temas atualizados, como, por exemplo, a atenção plena. A atenção plena é o mindfulness, né? Eu não vou entrar aqui, não vou falar questões técnicas, mas o mindfulness, a atenção plena, é o estar aqui agora. E estar aqui agora é você viver o reino de Deus. E isso é poderoso. E, ó, eu tô treinando todo mundo aqui, Tati, para falar o seguinte: Deus te chamou para governar. Esse é um ano onde vocês aprenderão a governar sobre todas as coisas. Nós temos a consciência do que Deus tem para nós, mas é no aqui e agora que nós precisamos praticar o governo. E é isso, Tati, fala aí para nós, traz assim pra gente uma experiência que você teve com coisas muito mínimas e Deus revelou coisas grandiosas ao teu coração. Compartilha aí conosco. Vamos lá. Tu falaste algumas coisas interessantes. O hábito do mês aqui na minha agenda é a atenção plena. Porque é algo que eu tenho que sempre estar massificando, senão a gente tem a tendência de correr mesmo, de atropelar as coisas, de querer ser multitarefas, que a gente já sabe que é uma mentira. Nós não fomos criadas para isso. E tá aí no hábito do mês, é algo que eu estou trabalhando constantemente. E tem horas que trava, mas realmente precisa, né? Nós precisamos dar atenção para aquilo que estamos fazendo no momento. E só assim, quando tudo silencia, quando tudo está em paz, quando tudo está tranquilo, nós conseguimos ouvir a voz de Deus nitidamente. Foi exatamente, Michele, vivendo esse examine-se a si mesmo, né? Eu quero começar compartilhando um pouco das minhas memórias. Examinando, né, nesse processo de autoconhecimento, não buscando apenas dentro de mim, mas buscando, que eu acho que é esse equilíbrio que nós devemos encontrar, buscando naquele que me criou, que me conhece mais do que eu mesmo, né, que é o dono da minha vida. E eu comecei a perceber que eu não tenho memórias de celebrações das pequenas coisas. Eu sempre recebi, não fez mais do que obrigação, porque 9, não 10. Então eu cresci buscando sempre o grande, valorizando o grande. E Deus está criando novas memórias através das pessoas que estão ao meu redor, através do que eu vivo hoje. E isso realmente tem se tornado real. Mas por que eu estou falando isso? Porque é realmente uma decisão, um posicionamento de você dar atenção para aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes nós não carregamos isso dentro de nós, essa questão de valorizar o simples.
E a gente pega tudo isso que a gente recebe e transfere para Deus, como se ele fosse um Deus extremamente complexo, como se ele só falasse em grandes reuniões, como se só fluísse se alguém colocasse a mão na nossa cabeça e desse uma girada e derrubasse a gente no chão, né? A gente espera assim coisas muito grandes para sentir o mover de Deus. E uma coisa assim que eu sempre repito, já falei isso contigo várias vezes, por conta dessa visão, muitas pessoas se perderam nesse período que tiveram que ficar em casa, porque não Sim. conseguiam ver Deus nas pequenas coisas, no cotidiano, no dia a dia. E eu comecei a buscar isso do Senhor mesmo. E outro dia eu até compartilhei lá no nosso grupo de oração que eu tava assim com vários tipos de várias coisas para ler, né? Tinha ali o meu cronograma de devocional, sala de oração que está tendo na minha igreja. E ao mesmo tempo, nessa semana, meu esposo estava bem sobrecarregado no trabalho. Bem sobrecarregado mesmo. Era fechamento do mês, ele trabalha com contabilidade. Quem trabalha com isso sabe que fica realmente uma correria. E ele chegou, né? Eu já tinha todo o meu planejamento do dia seguinte, acordar 6 horas, participar da sala de oração e ler isso, ler aquilo, tudo certinho. Só que ele chegou, a gente ficou em família, mas sempre aquele pensamento, sabe? Eu tenho que dormir cedo, porque eu preciso, não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ler, eu tenho que. Sempre aquele pensamento. E nesse dia, os filhos foram dormir, eu fiquei com ele, eu acho que até meia-noite e meia, 1 da manhã, em pleno dia da semana, né? E quando eu fui dormir, eu lembro que eu falei assim para Deus: Deus, eu não sei se eu vou conseguir acordar para cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Tá aí dando 1 hora da manhã, não sei se eu vou conseguir estar de pé, 5h30, 6 horas da manhã. E eu senti assim o Espírito Santo de uma forma tão doce, me envolver mesmo aqui no meu quarto e falar: descansa, porque você hoje já tocou meu coração. E, Michelle, eu me emociono quando eu falo dessas coisas, porque nós não recebemos isso. Você não recebe um tapinha na costa porque você se dedicou até 1 da madrugada ao seu esposo. Ninguém chega e aperta a tua mão e te parabeniza, porque as pessoas ao nosso redor não esperam isso de nós. Não, você tem que ser focada, né? E essa mesma coisa de valorizar o grande. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu entendi perfeitamente que ele estava falando desse momento de dedicação a quem, na verdade, é o principal na minha vida, né? Quem deve ser o meu principal foco de serviço, que é o meu esposo. E sempre dentro dessas experiências vai desmontando tantas outras que existem dentro de mim. Quando tu falaste no início, quando nós encontramos a nossa turma, as pessoas que falam a mesma linguagem, é maravilhoso, porque eu realmente sempre fui incentivada a para fora, né? Para fora, muitas vezes até dentro da igreja, o olhar para fora, o pensar em mim, o pensar, e às vezes eu ficava meio perdida, porque o que é o pensar em mim se eu estou feliz em servir os meus primeiro? Eu estou feliz. Só que gerava aquele senso de cobrança que eu precisava provar algo. E com essas experiências simples, dentro do meu lar, dentro da minha família principalmente, né? Eu vou falar muito disso. Olhando para uma plantinha, daqui a pouco eu vou mostrar o meu cacto aqui. O Senhor tem me ensinado muito, tem falado muito comigo. Coisas que há tempos atrás, me eu lembro quando eu tive a Ana Catarina, eu não tinha mais aquele tempo de me derramar no meu devocional e ficar ali 1 hora, 1 hora e meia. E eu me sentia perdida, porque eu achava que Deus só falava se fosse dessa forma. Eu acreditava que Deus só iria fluir naquele momento, que o resto do dia ele ia ficar calado esperando o dia seguinte. E dali começou, né? Dali Deus começou a falar muito comigo a respeito de paternidade. Eu estar com a minha filha no meu colo, eu amamentá-la, eu supri-la, eu estar sempre de prontidão para cuidar dela. Eu tenho muitas experiências. Outro dia ela se engasgou com uma espinha de peixe.
Aí na hora que ela falou, mãe, a espinha, eu corri, coloquei ela no colo e ela com muito medo, chega, ela se tremeu assim. Eu falei, calma, papai do céu tá aqui, eu orei e comecei, pega aqui um pouquinho disso, engole até que a espinha desceu. Foi eu resolver a situação. O Espírito Santo, você que é má, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Olha como você ficou, você quis imediatamente salvá-la. Quanto mais eu. Então eu percebi que os ouvidos dele, de fato, estão totalmente inclinados. E sempre quando eu me sinto, quando ele fica em silêncio, ele fica muitas vezes propositalmente, e eu me sinto sozinha, eu penso muito em nós, né, como mães. Eu observo muito meu esposo como pai, e eu lembro sempre disso. Nós que somos ruins, pecadores, nós amamos tanto e queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso pai perfeito. E essas coisas, é por aí. Gente, isso é maravilhoso. Quando nós estamos atentas, né? Atentos, eu tenho, homens também têm essa facilidade a ouvir num ato, né? Vamos trazer à existência o ato quando a tua filha ficou ali num momento de aflição, vamos se dizer, né? E aí, imediatamente, a mãe, porque vamos pôr a mãe, que poderia ser o pai, vamos pôr o protetor, né? Aquele que dá segurança para o filho, né? Imediatamente vai salvar. Gente, o reino de Deus é exatamente isso. O reino de Deus é nós estarmos no aqui e agora, observando o que está acontecendo ao nosso redor e imediatamente estarmos conectados com o Pai. Porque eu percebo, Tati, e é isso, quando o Espírito Santo de Deus fala com você, é porque você está conectada nele. Uhum. Então, o que a gente está querendo falar aqui? É bom sim o momento da intimidade. Eu gosto muito disso no devocional. Eu não abro mão do meu devocional e quanto mais cedo melhor, né? Porque quanto mais silêncio melhor. Eu Não também abro não, mão. não abro mão. É preciso, né? Nós É precisamos. preciso. É como se fosse um oxigênio para sobreviver naquele dia, né? Então, Exatamente. assim, não é abrir mão, mas também o devocional não pode ser uma prática religiosa. Não pode ser assim, já fiz meu devocional, tá tudo certo. Aí a criança chega, mamãe, o que é, menino? O que você já quer? Ou o marido vai pedir alguma coisa, ai meu Deus do céu, eu não tenho paz nessa vida. Não, não é isso. É você ter o seu momento com Deus e estar ligada nele 24 horas. Não é ligar ao Pai só no momento do devocional. É estar ligado 24 horas ao ponto de ouvi-lo em todos os momentos. Ouvi-lo em todos os momentos. Eu acho Exatamente. isso maravilhoso, né, Tati? É o relacionamento. É esse relacionamento. Por quê? Porque quando eu acordo, eu não dou bom dia para o meu filho e passo o resto do dia muda. Nós nos relacionamos no decorrer do dia. Nós conversamos, nós falamos. Né? Na mentoria do lar a gente aprende muito isso, o tempo de qualidade. Eu tenho tempo de qualidade com o meu filho, mas no decorrer do dia nós nos relacionamos. E é nesse nível que o nosso Pai do céu quer que a gente chegue. Esse relacionamento constante. E nós vamos ouvir coisas boas, vamos ouvir coisas não tão boas. Como a gente também ouve muito, né? Aprende na mentoria, os nossos filhos, eles refletem o nosso comportamento. E quando eu estava falando para ti de atenção plena, eu vivi uma experiência com a Catarina esses dias. Ela queria arrumar a mesa dela, daquela guarda as atividades dela de escola, lápis de cor. E eu sempre achei muito bacana, porque ela sempre zela pela responsabilidade antes. Ela chega da escola, ela quer fazer o dever de casa depois, ela vai assistir um filme, a gente vai brincar, né? Só que um certo dia, Michele, eu me preocupei, porque ela quis arrumar essa mesa à noite, na hora dela dormir.
E eu falei, não, filha, tá na hora do descanso. E amanhã a mamãe te ajuda. Eu vou chorar, porque realmente essas coisas mexem comigo, essas coisas do dia a dia. E eu falei, não, mamãe te ajuda. Ela caiu no choro, porque ela queria fazer naquela hora. Eu quero fazer agora. E ela chorou. E eu comecei a orar. Deus muito na hora começou a falar comigo. E eu coloquei ela no meu braço, vim colocar ela para dormir, coloquei ela no meu braço, orei. E comecei a falar, amanhã a mamãe vai fazer junto contigo, vai ficar mais fácil, tá na hora do teu descanso. Ela foi, entendeu, no final ela agradeceu. Obrigada, porque a senhora fez eu me sentir melhor. E depois eu saí do quarto e fui conversar com o Wendel. Eu falei, Wendel, eu não fiquei em paz com isso que eu vi agora. Eu acho assim que a gente perdeu o equilíbrio nessa questão, né? E na hora o Senhor falou comigo: é você, é você. É a correria, é a falta da atenção plena, é a velocidade, é você querer sempre, que era o que eu estava compartilhando hoje contigo, né? Do Senhor realmente me puxar, me frear. E assim, não, eu vou dar aí o teu compasso da tua vida. E eu realmente orei, me arrependi. E foi algo que o Senhor usou a vida da Ana Catarina para tratar um pecado em mim. E essa é a questão de você estar atenta ao simples ao seu redor. Porque eu podia muito bem ter corrigido o comportamento dela. Menina, vai dormir. Não tá vendo que não é hora para isso? Mas assim, o que que Deus quer falar comigo diante daquela situação? Ele tem algo para Ana Catarina, mesmo ela tendo 7 anos, mas ele tem algo para mim. O que ele quer falar comigo? E sempre diante de qualquer situação, no dia a dia dentro do nosso lar, nós precisamos fazer essa pergunta. Espírito Santo, o que, que tem para mim no meio disso tudo? O que, que o Senhor quer me falar? Eu não estou conseguindo compreender. Às vezes a gente entende de imediato. Outras vezes a gente tem que pedir que ele desenhe, né, para que a gente possa compreender. Mas ele é o nosso ajudador, ele está aí para isso. Exatamente. E sabe uma coisa, uma característica, na verdade é uma virtude que nós precisamos buscar para estarmos assim com o ouvido atento à voz do Espírito, né? É a humildade. Isso. Porque gente, maternidade é um negócio que nos faz crescer como filhos de Deus. Maternidade, olha, de verdade, não fuja, não fuja da sua responsabilidade de maternidade, você mulher, de paternidade, você pai, você homem, porque os filhos, eles refletem quem nós somos e geralmente aquela atitude que a gente não gosta de ver dos filhos é só uma revelação daquilo que eu não gosto de ver dentro de mim, né? E a humildade, que é um dos requisitos, é uma virtude que nos leva ao princípio da honra, né? À prática do princípio da honra, que faz estabelecer honra, né? Faz estabelecer o princípio da honra dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, na nossa geração, né? Eu quero e vou, né? Eu já tenho netos e bisnetos de homens e mulheres de honra, porque, né, né, já existe isso, é só uma questão de tempo. Mas você falou de algo, Tati, que é o do orar, né? E quando a gente é sensível ao Espírito Santo de Deus, a gente fala assim, Senhor, é o próprio Espírito, né, que dá esse incômodo. E é o próprio Espírito que faz a gente buscar Ele. E é também o Espírito que faz a gente ouvir a verdade. Então, é muito belo quando nós somos obedientes a Ele, né? Somos obedientes e realmente nos posicionamos em obedecê-lo. Gente, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Talvez, né, alguma mulher, algum homem aqui esteja, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca ouvi, o Espírito Santo de Deus me dá uma estratégia. Ele está. O que nos distancia somos nós mesmos. São as nossas paixões, o nosso querer, o nosso tampar o sol com a peneira.
E eu acho lindo quando Deus fala assim: vá com o seu coração do jeito que ele está. Deus, ele não está preocupado se você tem, se você não tem recursos, se você mora numa casa pequena ou se você mora numa casa grande, se você todo o teu estado emocional, né? Todo o teu estado, tudo que foi construído, não existe padrão para Deus. Ele só quer o coração, né? E um coração ensinável, um coração disponível, ele vai derramar coisas incríveis. Antes de você falar do seu outro exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que você falou do esposo, né? Quando você estava lá com o esposo e, puxa, eu não vou conseguir acordar cedo amanhã, né, para fazer meu devocional. E Deus fala: não, você já está comigo, né? Isso é muito interessante, Tati, porque eu me lembro, e aí eu vou trazer uma coisa lá de trás, né? Quando eu estava grávida do Miguel, e eu estava de 7 meses com um barrigão enorme, e a gente estava construindo, né, a casa, enfim. E o meu marido, né, é aquele que ele é o serviço dele, o serviço é a linguagem de amor dele. E ele é aquele que pega para fazer, né? E eu lembro que a gente tinha que fazer um contrapiso na parte do fundo da nossa casa. E uma vez que você faz contrapiso, olha só a técnica aí que eu acabei aprendendo, né? De construção civil. A gente tem que ficar esperta, né? Tem que aprender de tudo um pouco. Eu lembro que ele, quando ele mexeu aquela massa, ele falou assim: ó, quando eu jogar isso aqui, eu não posso parar mais. E eu lembro que ele fez isso depois do expediente do trabalho dele. Tipo, chegou em casa às 5 horas da tarde e foi fazer o trabalho em casa, né? Eu me lembro que eu grávida, de 7 meses, e ele fazendo contrapiso, e a gente conversando. E eu, assim, morrendo de sono, cansada, esgotada, porque, né, baita de um barrigão, alimentando ali um bebê pela barriga ali. E eu lembro que esse dia, essas 2 horas da madrugada que nós ficamos juntos ali, ele fazendo o contrapiso e eu ali do lado conversando. Aquilo foi tão forte no nosso casamento que foi uma construção de um sonho nosso e o alinhamento entre nós dois, né? O companheirismo. Se eu estava com sono, eu já nem lembro do sono que eu estava naquele dia. Eu não me lembro do tanto de sono que eu senti, mas eu me lembro que nós conversamos e a companhia um do outro fez a nossa a alma de ambos vicejar amor, né? Vicejar amor. Então eu falo assim que o casamento, né, também que é algo que se a gente prestar bem atenção, como a gente acessa coisas assim impressionantes do reino, e ali eu consigo entender que Cristo estava ali naquele momento. Eu consigo enxergar Cristo naquele dia, ali pertinho da gente, dando força para o meu marido no braço, dando força para mim no corpo, mas que por trás daquilo existia um sobrenatural. E isso só acontece nos relacionamentos, como você disse, Tati. Isso só acontece quando nós nos conectamos à alma, né? Porque Jesus é isso, né? Jesus é isso. E me conta aí o outro exemplo que você tem. Conta aí pra gente. Eu quero só falar uma coisa. O Espírito Santo, ele fala em todo o tempo, mas ele de fato é o mais sensível dos três. E quando a Bíblia fala assim, não apagues o Espírito Santo, como que a gente apaga o Espírito Santo? É não dando ouvidos a ele. Ele fala hoje, eu não ouço. Por que eu não ouço? Muitas vezes porque eu coloco ele dentro de uma caixa. Coloco Deus dentro da minha caixinha. Não, ele só fala assim, ele só age assim, importante para ele. Sou eu estar fazendo coisas grandes. Não, Israel, eu não posso ficar contigo hoje aqui, porque amanhã eu tenho algo mais importante para fazer. Né? Porque é a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus, nós não paramos para ouvir. E se o Espírito Santo ele não é ouvido hoje, ele não é ouvido amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ele se apaga, ele se cala.
E isso é apagar o Espírito Santo. E a gente só pode ouvir quando a gente sossega, de fato. Quando a gente sossega a nossa alma, a nossa mente. E entender que nós temos um pai, eu tenho, isso assim tem sido tão maravilhoso, porque ele fala aos meus ouvidos, sabe? Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa correr, essa exigência não é a minha voz, porque ele me ama, né? E ele quer realmente que eu cresça em maturidade, mas com leveza, em graça. E eu estava com a turma da mentoria, né, contando o exemplo que tu pediu. Vou tentar pegar ele aqui daqui a pouco, porque ele é pesado, a experiência que eu vou contar. Estava com a turma da mentoria e foi chegando lá um certo princípio. E essa turma passada, realmente, assim, Deus, ele me chacoalhou muito, né? Compartilhei contigo algumas coisas. E foi chegando perto do dia do uso que você tem. E eu realmente, né? E eu dava com muita facilidade esse princípio e muitos questionamentos vindo ao meu coração. Senhor, o que de fato eu tenho, Senhor, está faltando isso, Senhor, olha a minha história. E já entendendo no nível do conhecimento que a minha dor, né? O Senhor me deu uma palavra no ano passado, Isaías 43:19. Vou fazer surgir um caminho no deserto e fluir rios no ermo. Veio muito forte essa palavra para mim. Aonde foi o teu deserto? Eu vou preparar um caminho. E nesse caminho as pessoas vão passar de um lugar para o outro. Essa estrada vai ser cheia. Então eu já havia recebido isso de Deus. E Deus, assim, ele vai montando um quebra-cabeça, né? Uhum. E eu estava muito angustiada nesse dia para esse princípio. Tinha algumas mulheres, assim, na turma que haviam perdido os propósitos, perdido a esperança devido a algumas decepções, né, na vida. E eu tenho um cacto aqui em casa. Um cacto, ele era bem grande. Tento já pegar ele aqui. E Deus realmente fala, né, através das plantas. Isso aí, quando eu fiz a mentoria do Lar Contigo, que tu falavas isso, eu pensei assim, eu vou praticar isso. Eu vou praticar isso porque eu nem gostava de planta. Só que realmente é um exercício. Você se dispõe e Deus, ele vai falar. E de repente o meu cacto, algum tempo atrás, não foi agora, né? Alguns meses atrás, ele caiu. Ele era grande, ele tombou o vaso, caiu e ele quebrou quase a metade dele, assim. E na hora eu realmente pensei em descartá-lo. Eu pensei assim, em descartá-lo mesmo, né? Pegar o vaso e colocar outra planta com flores e tal. Só que eu não deixei ele aí, deixei. Quando foi nesse tempo que eu estava assim com esses conflitos, bem angustiada, eu parei, porque o cacto tá lá, meia volta eu coloco ele no sol, rego, mas nesse dia eu parei e olhei para ele. Eu vou pegar ele aqui. Deixa eu ver se aparece a pontinha dele. Tentar mostrar. Ele quebrou aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Deixa eu só falar uma coisa. Gente, Ah, printa essa live. Mostra o cacto, printa essa live. ele Ó, quebrou aí, ó. a gente vai sorrir aqui, printa essa live, compartilha nos stories lá do seu Instagram, coloca lá Michele Paula, Tati, né? Tati Pio, né? Taxa underline Pio, isso. Gente, compartilha isso, porque o que vocês vão aprender aqui é demais. Compartilha. Pega o print aí, por favor. Pode falar, Tati. Então, foi aqui que ele quebrou. Né? Ele quebrou todas as partes dele, ele já estava bem grande. E nesse dia eu parei e comecei a olhar para ele. E Deus começou a falar muito comigo. Muito assim. Nesse dia a presença de Deus foi muito forte. Porque eu não sei se sou apenas eu, mas muitas vezes nós somos visitadas por um sentimento de inadequação. Parece que não é para nós, né? O nosso passado às vezes tenta realmente nos puxar novamente. Nós precisamos recorrer ao Senhor para entender, para ouvi-lo. E nesse dia eu olhei e eu percebi que aonde ele quebrou, aqui,
Nasceram vários. Era apenas um aqui e um aqui. Ele era um cacto de duas pontas. E olha, gente, nasceu um, nasceu dois, nasceu três, nasceu quatro e tem um filhotinho nascendo aqui, cinco. Começou a nascer justamente aonde ele foi quebrado. E Ai, na coisa hora eu linda. olhei assim, eu falei, Deus, o que que é isso? E ele falou, é a sua vida. É a sua vida. E aonde você foi quebrada, é aí que eu vou multiplicar. Porque, Uau. Michele, quando Deus me chamou, deixa eu deixar ele aqui que ele é pesado. Quando Deus me chamou para trabalhar com mulheres, com família, eu pensei assim, Deus, eu não sei por onde começar, porque eu não tive nada, nada disso, eu não. Só que eu sentia ele me chamando, já falei isso para ti várias vezes, ele me pedia, né? E eu passei a obedecer o que ele me pedia naquele momento. E isso é o caminho no deserto. Eu lembrei da palavra que ele me deu. É a sua vida, onde você foi quebrada, é aí que vai ser multiplicado. Você conhece o caminho da cura, você vai conduzir outras mulheres por esse caminho que você já conhece. E às vezes as nossas dores, as nossas feridas, ao invés de nós conduzirmos as pessoas, nós geramos uma geração revoltada. É porque, na verdade, quando a gente se comporta sempre que a gente não foi curado ainda, não conhece o caminho da cura. Sim, Existem muitas sim. mulheres aí decepcionadas com seus maridos, foram abandonadas, consequentemente desistiram de ministérios e, enfim, né, e se posicionam muitas vezes contra os homens. Mas o que Sim. que o Senhor quer? Ele quer pegar a nossa história, porque é a nossa história. E eu posso ver ele com tanta clareza hoje, em todos os momentos. Em todos os momentos, na minha cor, na minha pele, no meu tipo de cabelo, no tempo que eu nasci, sabe? Filha dos meus pais. Eu consigo ver o Senhor em tudo, para que hoje ele possa multiplicar, para que hoje ele possa gerar frutos aonde aparentemente não, aonde de fato a gente foi quebrada, né? Onde Sim, de fato a gente foi ferida. Só que o Senhor estava lá naquele momento, o Senhor está hoje. E eu fui muito ministrada nesse dia. Quando eu olhei, o Espírito Santo ainda falou mais. É a sua vida, é aí que eu vou multiplicar, e ainda virão as flores. As flores vão vir, o cacto vai florescer. Então, são etapas, é um processo, mas sempre com a convicção de que Deus está conosco. Ele não é um pai mau que se descuidou e de repente a gente se quebrou, não. Ele sim. estava no controle todo o tempo. E eu lembro que nesse dia, assim, a presença de Deus foi muito forte no grupo da mentoria, muito forte. E eu vi assim aquelas mulheres quebrantadas e aquelas, né, que buscavam o novo de Deus, o recomeço de Deus, foram muito ministradas. Mas antes aconteceu aqui. Antes o Senhor falou comigo aqui. Eu acho. Tá me ouvindo, Tati? Tudo Tô certo aí? ouvindo, tá me ouvindo? Ah, ok. Tudo. Deixa só um instantinho, Mi. Oi, filho. Tá. Pronto. Gente, a Tati sabe, né? Já tem 3 anos que eu tô na mentoria da experiência do lar. A Tati me acompanhou aí durante um ano e assim, eu gosto de multiplicar mesmo. Tipo, ó, vai, né? Eu gosto de fazer que nem Jesus fez. Vai e ide, né? É o tal do ide. Vai, eu te dou todo o suporte e vambora. Por quê? Porque essa experiência, né? Eu já até falei para ela, olha, todas as turmas que você for abrir, fica preparada, porque Deus sempre vai trazer algo no seu coração que Ele quer curar,
né? Que ele quer curar para que as outras mulheres que estão ali sejam curadas, né? E quem tem mais autoridade para falar de cura, senão aquele que sabe da dor, né? Quem aquele que tem mais autoridade para falar de cura do que aquele que sabe onde dói, né? Que sabe a dor. Então, a dor, gente, anota isso daí. Daí tu vai lá, coloca lá, né? Marca a gente, né, Tati? A Isso. dor é uma bênção. Não fuja da dor, né? Quando você falou do cacto, e eu gosto muito dessa coisa existencial, né? Dessa coisa de você realmente perceber ali a presença sobre aquilo, né? O primeiro fato que vem, vou descartar porque quebrou, né? Vou Uhum. descartar. E quando você permite, isso me fez perceber o carinho que Deus tem, né? Ninguém pode ser descartado, né? Ninguém pode ser descartado. Exatamente. Todos têm um valor único e precioso e que a essência dele é o DNA de Deus que está ali. Por isso que todos são preciosos, né? Aí eu achei fantástico esse revelar de Deus para sua vida através do cacto. Por meio do cacto, né? Porque Uhum. usou até uma mula. É verdade. Sabe por quê? Porque Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Deus é dono do cacto, da mula, de todos nós. Basta a gente estar atento para estar conectado a Ele. Eu quero ler aqui, para finalizar a nossa live, eu estava lendo, né? Eu falei assim, meu Deus, qual o versículo? Porque, gente, a conexão aqui é assim, ó. Eu e Deus é assim, ó, né, Tati? Nós e Deus é assim, né? É só falar com Ele que Ele te responde. Eu falei assim, Espírito Santo, me dá um versículo que faz todo sentido com o tema da live, né? E nada mais, nada menos que Salmos. Se a gente for ler Salmos, ele pegava determinadas coisas do dia a dia dele e ele via Deus ali, né? O salmista Davi, os outros salmistas, eles pegavam ali, às vezes estava passando por uma guerra, pegava ali a guerra para mostrar, né? Ele descreve a guerra, mas coloca Deus ali. E é assim que nós devemos viver o nosso dia a dia. É assim que nós devemos viver o nosso dia a dia. Nós devemos perceber Cristo em todas as nossas ações. Sabe o que faz a gente não ouvir a voz do Espírito? Ou ver, né, a glória de Deus, né? Porque isso para mim é a glória de Deus, é o reino dele. É essa distração, é essa preocupação, né? Quando Jesus fala, olha, não andeis ansiosos, porque a ansiedade vai roubar você desse aqui e agora. Vai roubar você desse presente que ele quer transbordar na sua vida. E aí, Salmo 119, que é uma oração que eu vou ler, gente, como se fosse uma oração mesmo. E se você que está aí do outro lado, repete essas palavras, porque é uma oração. É Salmo 119, 57, né? Que diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus mandamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer os teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço da tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos que te obedecem, obedecem às tuas leis. Ó Deus, Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Gente, quando eu li isso aqui, veio uma cachoeira, né? Veio uma cachoeira. Olha aí a gente usando, né? Essas coisas da natureza para entender o reino de Deus.
veio uma cachoeira de coisas muito básicas que a gente precisa prestar atenção para estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, aqui fala da soberania de Deus. Primeira coisa, Deus é soberano. A Tati enfatizou isso aqui. Saber que Ele é o Senhor de tudo. E eu acho lindo quando a gente realmente aceita isso, porque aí a gente sai do controle e deixa o controle dele para ele. Que é dele, né? A gente acha que está no controle de alguma coisa. Ai, ledo engano, né? Então nós podemos descansar. Né? Quando a gente realmente entroniza dentro de nós que Deus está no controle, nós podemos descansar. Uma outra coisa que eu vi aqui, que cabe aqui para nós, né? As pequenas atitudes que têm valor na eternidade, é estar atento ao mandamento. Porque tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu amo o meu próximo, né? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu tenho o amor próprio. Esse amor próprio, gente, é essa atenção do Espírito em mim. Porque o Espírito sempre vai nos levar à vida, não à morte. Ele sempre vai nos levar à vida. Ele sempre vai nos levar à riqueza. Ele sempre vai nos levar àquilo que nada menos que o reino, né? Então é muito melhor estarmos atentos a ouvir a sua voz. Uma outra coisa que eu achei aqui, né, quando ele fala assim, né, armar uma armadilha para me pegar. Aqui, gente, eu coloco como um padrão de padrões mentais, né, que muitos estão do vitimismo, amarguras guardadas, angústias, falta de perdão. Isso são inimigos na nossa alma. São inimigos que nos bloqueia a mergulhar naquilo que Deus tem para nós, né? Mas, por fim, a terra está cheia do seu amor. Ensina-nos os teus mandamentos. Então, assim, gente, buscai esse amor. É esse amor que faz nós ficarmos sensíveis, né? E percebê-lo numa simples planta, né? Perceber num cacto. Perceber no olhar da criança, perceber assim, né? Você trouxe aí da Catarina, né? Um engasgamento ali, né? Um engasgar. Percebi o que Deus quer falar comigo. E esse coração, Tati, que você trouxe para nós, né? Que você expôs o seu coração aqui para nós, é um coração ensinável. E eu te parabenizo. É um coração que está atento. É um coração que rapidamente, às vezes a gente sente tristeza. Puxa, errei de novo, né? Ai, meu Deus, errei de novo. E aí já quer vir pensamentos achando que, né? Somos muito pequenos, somos muito isso, muito aquilo. Mas não é errar, né? Deus não trata essas coisas como erro. Ele trata como ensino, né? Nós não estamos errando, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a andar de glória em glória, né? Erramos, mas vai ter glória. É de glória em glória. E é de glória em glória que Deus vai trazendo a luz dele para o nosso coração, aguçando os nossos ouvidos, aguçando os nossos olhares, o nosso olhar para aquilo que realmente tem valor na eternidade. Tati, Amém. querida, nossa, eu poderia ficar aqui falando, a gente conversando, trocando aí os papos, né? Daquilo que realmente edifica a nossa vida. É verdade, eu também. Eu quero encerrar. Eu não vou ler porque o texto é um pouco grande, mas outro dia eu estava lendo, né? Estou lendo ainda 1 Coríntios e tem um determinado versículo que Paulo orienta a viver nessa terra como se não estivéssemos realmente nela, focando a eternidade. E eu realmente perguntei, Senhor, o que é a eternidade? O que são as coisas eternas aqui que tem peso na eternidade?
E nós estamos falando aqui das coisas simples. Eu não sei a realidade das mulheres que estão nos assistindo. Eu não sei o que elas vivem, o que elas ouvem. Mas, assim, é o meu coração. Eu fiz um poema conforme o Espírito Santo ia falando comigo. Mas ele começou a falar de uma forma muito forte, eterno. Foi trazendo à minha memória muitas coisas. Como o eterno foi quando o Henrique teve um problema lá na alfabetização. E quando ele voltou para casa, você estava lá. Uau. Eterno foi quando ele teve a primeira decepção amorosa e ele chorou no teu colo. E isso é eterno. Uau. Eterno é quando teu marido chega em casa e a mesa está pronta para recebê-lo. Isso também é eterno. Então, muitas atitudes assim simples do nosso cotidiano que nós achamos ou querem enfiar goela abaixo, como dizem, né, da gente, que não tem valor, que não é valoroso, mas que tem peso na eternidade. E o Senhor me lembrou desenhos da Ana. Eterno é quando a Ana desenha você ensinando a palavra de Deus para ela. Isso é eterno. Eterno é quando você para ouvir. Eterno é quando você para ensinar, quando você investe o seu tempo. Às vezes você não tem nada financeiramente, mas você tem o seu tempo. E isso é eterno. E eu fiz um poema em cima dessas coisas, eu chorei muito naquele dia e pedi para que o Senhor não me deixe esquecer do que tem peso na eternidade. E eu não estou falando com isso que o Senhor não almeja que a gente alcance lugares altos, mas sem nunca esquecer da simplicidade, para que a gente não se perca, para que a gente não se perca quando falte aquilo que a gente considera grandioso, né? Porque enquanto a gente estiver considerando, na verdade, o grande como importante, a gente nunca vai alcançar. Porque a É, nossa motivação, nosso foco está errado. É o ser fiel no pouco, né? Ser fiel no exato. pouco fala de muitas coisas. Você realmente se deleitar, você ter prazer, você se satisfazer no simples, no teu cotidiano. E é isso que Deus quer trabalhar nos nossos corações, é isso que Ele tem trabalhado no meu coração. Para mim foi um prazer estar compartilhando isso aqui, Mi, porque assim, eu amo demais falar disso. Eu amo muito mesmo. Eu te agradeço pelo convite, obrigada pela confiança. Não só agora, né? Em todo o nosso processo aí de trabalho, para mim é uma honra. Deus é bom, Deus é bom. Gente, a taxa é a conexão do céu, gente. É incrível como a gente tem a mesma frequência, né, de mentalidade, assim. E o objetivo de estarmos aqui é justamente para que todos vocês possam sentir esse transbordar, né? Sentir que a gente está num tempo, assim, muito ai, você é se você fizer isso lá fora, né? Porque esses pequenas atitudes, esses valores que têm realmente, né, valor de eternidade, são coisas que muita gente não vê, né? Tá nos bastidores. Mas se não é um bastidor forte, né? Como é que vai ser lá na frente? Eu realmente, desculpa, eu realmente já tenho netos e tataranetos de honra. Por quê? Porque eu decidi praticar a partir de hoje, né? E todos os dias é uma decisão para isso, né? Porque já não vale mais o que eu fiz ontem. Não vale mais. Já é um colher lá na frente. Agora, o que que eu estou plantando hoje? Eu quero colher mais. Então, eu tenho hoje para plantar, né? E plantar a honra. E esse bastidores, essa coisa que ninguém está vendo, tem valor na eternidade. E que você, mulher, né, Tati, nós aqui, né, possamos nos fortalecer mais ainda, possamos, assim, ser mulheres exponenciais mesmo. Mesmo que a gente não precisa de aprovação de pessoas, a gente só precisa estar alinhada no reino de Deus e ser agradável a Deus, porque é nas pequenas coisas que ele vai transbordar coisas grandes.
Então, não despreze as pequenas coisas, amados. Não despreze, porque delas se tornarão grandes. Já falava lá em Zacarias. Delas se tornarão grandes. E se você almeja algo grandioso, né? A gente sempre quer algo muito grande, né? Multidões, holofotes, né? Se você almeja isso, comece agora no pouco. Porque, com certeza, se você for fiel nesse pouco, Deus transbordará sobre a sua vida o muito. Porque Ele é um Deus assim, ó, de riqueza mesmo. Ele é um Deus que, ó, não tem limite para Ele, não. Ele derrama mesmo cachoeira de bênção. Né, Tati? É verdade. Davi passou por esse processo, né? Por quê? Porque Sim. Deus não queria um outro Saul. E às vezes a gente não entende por que que Davi ficou ali anos e anos, mas ele estava sendo para alcançar lá, né, o nível de rei e ser o homem segundo o coração de Deus, independente da posição. Perfeito, perfeito exemplo que você trouxe aqui pra gente. E é isso, gente. Não tem outro caminho. A gente tem que começar assim, ó, no correto, para que lá na frente nada venha nos derrubar. Do certinho mesmo, aplicando os princípios, né? E eu gosto muito desse princípio do usar o que se tem, né? Que tá lá na parábola dos 10 talentos, viu, gente? Quando a gente fala isso, é porque aqui é guardiã do lar, né? Só quem faz mentoria da experiência do lar que entende esses Só quem códigos, né? faz entende. Quem quer entender tem que fazer. Só quem faz entende. Ó, ainda tá aberta inscrições da tua turma, Tati? Fechou hoje, já está com a turma completa já. Amanhã a gente já começa. Amém. Ó, sexta-feira vai ser inscrições para minha nova turma. Então, fiquem aí ligadas, mulheres que ainda não fizeram. E as que já fizeram, indica aí para as amigas, porque vocês sabem que é muito bom, né? É um outro nível. A gente passa assim, ó, outro nível de entendimento do reino do Senhor. E Deus quer estabelecer o reino dele dentro dos nossos lares. Tati, minha Amém. irmã, minha querida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, viu? Muito Amém. Amém. Obrigada, amiga. Deus te abençoe também. Te faça avançar cada vez mais com esse coração gigante que tu tens. Deus te abençoe. amém. Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui conosco. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, que a riqueza do Senhor possa transbordar no lar de vocês, viu? E que o reino dele possa ser presente em todo o tempo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.